Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. E eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isto? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, quero também saudar os que nos acompanham pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Saúdo de modo particular também os sacerdotes, diáconos que nos acompanham, que concelebram esta Eucaristia, no início, na véspera do início do acampamento das novas comunidades de todo o Brasil. Quero saudar os já presentes aqui no santuário e os que estão em viagem, vindo ou por partir para participarem também deste acampamento aqui em Cachoeira Paulista, das novas comunidades de todo o Brasil. Eu gostaria de convidá-los para esta reflexão sobre a Palavra de Deus e também, no segundo momento, sobre o que hoje nós estamos celebrando, recordando na liturgia Santa Isabel da Hungria. Primeiramente, uma reflexão sobre a Palavra de Deus, particularmente sobre a primeira leitura do livro da Sabedoria, que nós estamos lendo na liturgia durante estes dias, durante a semana que está findando, e que o livro da Sabedoria é cheio de sabedoria, nos traz tantos ensinamentos tão atuais, tão importantes para nós. Hoje o texto, já no capítulo 13 do livro da Sabedoria, nos fala da busca de Deus, do conhecimento de Deus. É uma preocupação, enfim, de todo ser humano se interroga a respeito de Deus. Todas as religiões se interrogam a respeito de Deus. As respostas muitas vezes são diferentes, mas, de alguma forma, as religiões são tentativas de responder a esta busca humana
de Deus, do encontro com Deus, né? Afinal, como se relacionar com Deus. A palavra da sabedoria, inspirada pela fé, a partir da revelação de Deus. E o livro da sabedoria já é um livro tardio do Antigo Testamento, portanto já recolhe toda uma experiência de fé do povo de Deus, da revelação de Deus ao longo dos séculos, o povo eleito, e que aqui é recolhida esta sabedoria da fé, no livro da sabedoria e em outros sapienciais. Ao mesmo tempo, já uma reflexão que se confronta com a cultura da época, a cultura grega neste caso. E o sábio que escreve tenta dar uma palavra sobre esta busca de Deus e esta constante interrogação do homem sobre Deus. A busca de alcançar Deus, de tentar se relacionar com Deus, de ouvir Deus, de corresponder com Deus, ou outras formas, talvez, algumas formas da religião que tentam, de alguma forma, se apossar de Deus, e usar de forma mágica Deus, o poder de Deus, em função de projetos pessoais, humanos. O livro da sabedoria diz hoje claramente: Deus pode ser encontrado. Deus pode ser até conhecido, sim. Deus pode ser conhecido até mesmo pela luz da razão humana, ainda que não seja pela luz da fé. Em outras palavras, Deus concedeu ao ser humano a possibilidade de encontrá-lo, de encontrar Deus, a partir das forças naturais da razão. É claro, muito mais ainda a partir do olhar da fé, que é Deus vindo em socorro de nós, se temos sede de Deus, se buscamos a Deus de todo o coração, temos boa vontade, temos abertura para acolher Deus, e isto é a fé, a atitude da fé. Então, a partir da fé, mais ainda podemos conhecer Deus e acolher o seu mistério e, ao mesmo tempo, entrar em comunhão com Ele. Porém, aqui o livro da sabedoria fala, de fato, a partir da busca humana. A partir da busca humana, sim, é possível encontrar Deus. Tanto assim que, logo no início, ele já vai dizendo: olha, são insensatos aqueles que ignoram a Deus, os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, aquele que existe. Os bens visíveis são todos transitórios, fugazes, eles não são, de fato, não têm consistência em si mesmos. Os bens visíveis são bens que passam. Deus é, ou seja, Deus existe. Ele sim não passa. Pois bem, a constatação, portanto, que o livro faz, que o autor sagrado faz é esta, que são insensatos aqueles que dizem que não se pode encontrar Deus, que não dá para conhecer Deus, que Deus se escondeu, Deus está oculto e por isso ao homem não há possibilidade de conhecer Deus. E quantos, sempre, já no tempo dele, aí 2, 3 séculos antes de Cristo, mas também ao longo de toda a história, e também hoje, quantos dizem não é possível conhecer Deus? Quantos dizem não posso falar nada de Deus? E por isso se acomodam tranquilamente. Numa posição é cômoda, sim, dizer não dá para conhecer Deus. Não posso falar nada de Deus. E pior, quando então a partir disso, dizendo não posso conhecer Deus, negam Deus. Aquilo que não posso conhecer, eu nego. Insensatos, diz o autor. Insensato significaria sem juízo, que não tem o bom senso. Insensatos, aqueles que ignoram Deus e que, partindo das coisas que são transitórias, fugazes, não conseguem chegar àquele que é, e que, de fato, também é
o autor, o artífice, diz o texto, das coisas, e em cujo ser essas coisas em nosso mundo, ao nosso redor, de alguma forma, trazem algum sinal daquele que é. Trazem algum traço da beleza, da harmonia, enfim, do ser de Deus que através delas se espelha. Não são deuses, as criaturas não são deuses, mas elas de alguma forma espelham algo que é de Deus. Algo que é de Deus. O Papa Bento XVI disse isso de maneira bonita na exortação apostólica sobre a palavra de Deus, exortação apostólica pós-sinodal do Sínodo de 2008 sobre a palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. E aí o Papa Bento XVI diz que existem muitas formas como Deus se manifesta, se revela. Se revela, sim, às pessoas santas que procuram a sintonia com Deus. A elas Deus se revela de maneira mais profunda. Se revela significa descobre o seu véu, se manifesta, de maneira que as pessoas que buscam a Deus de todo o coração e com abertura de coração encontrem Deus, procurem entrar em comunhão com Deus, pela fé, pela busca ansiosa da fé e do amor da caridade. Mas Deus se revela também a quem o busca ansiosamente pela luz da razão, sim. Embora a luz da nossa razão, do nosso entendimento seja limitada, a luz digamos, uma fagulha, Santo Agostinho que dizia que é um raiozinho da luz divina que é o sol, que nos chega a cegar, São Paulo, que na luz que se fez de um momento para outro na sua vida, ficou cego, e tanta luz, Deus é essa luz enorme, esse sol que resplandece. A nossa inteligência é uma fagulha, é um raiozinho, um resplendor da eterna luz. Com essa pequena luz que nós recebemos de Deus, somos também capazes de conhecer Deus, embora de maneira muito imperfeita, mas que já nos traz tanta sabedoria, tanta ciência, tanta alegria, tanta possibilidade justamente de entrar em comunhão com Deus. Mas o Papa vai dizendo depois, Jesus, o Verbo de Deus, a sabedoria de Deus que se fez carne, que se manifestou a nós, que falou a nós em linguagem humana, que entrou em comunhão com a humanidade, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo, Filho de Deus, sabedoria de Deus, nos revela a Deus de maneira mais plena. Rosto humano de Deus, rosto divino do homem. Pois bem, depois o Papa diz, porém, existe uma via a todos acessível. Havia o caminho do conhecimento de Deus a todos acessível, ainda que não tenham fé. É o caminho da criação, dos bens criados, que é como um livro aberto que precisamos aprender a decifrar, a ler, a conhecer. Uma gramática, diz o Papa, uma gramática que precisamos aprender a conhecer e através da linguagem da natureza entrar em comunhão com Deus, conhecer Deus. Mais uma vez, se trata sempre disso que o livro da sabedoria hoje nos diz. É possível conhecer Deus e seria insensato, sem juízo, sem o bom senso, aquele que, através das coisas visíveis, não chegasse ao conhecimento mínimo do autor delas. Pior ainda, quem pegasse as coisas visíveis e a estas mesmas fizesse Deus, pondo a criatura em lugar do Criador. Isto seria a idolatria. Pois bem, esta sabedoria que Deus nos dá, já pela possibilidade natural da nossa razão, do nosso conhecimento, da nossa inteligência, mas ainda a sabedoria maior que nos vem através da fé,
do encontro com Cristo. E aí, mais uma vez, lembro São Paulo, depois de ele ter encontrado Cristo, ele disse: olha, agora, depois que conheci Cristo, tudo o resto vale agora tão pouco para mim. Tudo o resto agora ficou tão pequeno diante da imensidão, da enorme graça de ter conhecido Cristo, meu Senhor. Agora sim se fez luz em mim. Eu conheço muito melhor agora todas as coisas a partir de Cristo. E é justamente esta a inteligência da fé que nós devemos pedir a Deus, que encontrando Cristo, conhecendo a Cristo mais e mais profundamente pela fé, pela adesão a Ele no amor, na caridade, no afeto, entrando profundamente no Evangelho, nos deixando envolver pela Sua palavra, nós também sejamos envolvidos por esta luz de Deus que se faz em nossa vida, e a partir dela conheçamos bem cada coisa, conheçamos bem o valor de cada coisa, sem desprezar nada, mas a cada coisa demos o justo valor, não mais do que é, nem menos do que é, e a nós próprios também. E em Cristo, na luz de Deus, conheçamos bem cada coisa. Tão bonita a palavra de Deus, tão bonita, tão instrutiva hoje. Mas eu queria também fazer uma reflexão sobre Santa Isabel da Hungria, que hoje nós lembramos, dia 17 de novembro. Santa Isabel da Hungria, ou também, para outros, Santa Isabel da Turíngia, porque ela nasceu na Alemanha, na verdade, na Turíngia, mas foi dada em esposa ao rei da Hungria, Áustria-Hungria, e por um breve tempo ela foi rainha, mas veio a falecer com menos de 30 anos. Viveu no tempo de São Francisco de Assis. No tempo de São Francisco de Assis, no século XIII, nasceu em 1207, portanto, enquanto São Francisco começava na Itália o seu movimento, justamente depois do seu encontro com Cristo também, tão surpreendente, São Francisco, sua conversão, a sua mudança de vida, a partir do momento que ele encontrou Cristo, a sua vida tomou outro rumo, e todo aquele movimento franciscano que começou, um movimento bonito. Aliás, na época, foi uma nova comunidade. Alguma coisa semelhante a isso que hoje pode estar acontecendo. O tempo dirá, a história dirá. Mas podemos fazer um paralelo entre aquilo que aconteceu no tempo de São Francisco e aquilo que está acontecendo hoje. Também naquele tempo a igreja precisava de uma profunda renovação, precisava uma profunda conversão ao centro, ao coração do Evangelho. E São Francisco, junto com outros da época, São Domingos, na mesma época, começou este movimento justamente de voltar ao coração do Evangelho, a partir de Cristo, reencontrar a razão da fé, a razão da vida cristã, a razão de ser da igreja, a razão de ser da nossa existência neste mundo. São Francisco começou este movimento do franciscanismo, dos irmãos que se agregavam em torno dele, foram surgindo grupos e mais grupos por toda parte, se alastrou em poucos anos por toda a Europa o movimento franciscano, de grupos que queriam viver como Francisco, que queriam, como ele, encontrar de novo a genuinidade da vida cristã, que queriam viver na simplicidade, na pobreza, que queriam viver a missão. São Francisco, missionário. São Francisco e os seus frades, os seus irmãos, saindo a anunciar o Evangelho pelas ruas, vivendo na simplicidade de coração, na alegria, na caridade, formando verdadeiras comunidades fraternas, a fraternidade. Pois bem, também o movimento chegou à Casa Real da Hungria, Áustria-Hungria, no centro da Europa. A Turíngia é no centro-norte da Alemanha. Ali era o castelo onde vivia
Santa Isabel, dada em casamento ao rei da Hungria, esposa, mãe, viúva. E ela que já estava apaixonada pelo movimento franciscano, por esta forma nova de viver, que já desde jovem, ainda não casada, fazia enorme caridade. Depois de viúva, também quis aderir plenamente ao movimento franciscano, e ela própria se consagrou a sua vida também à forma de vida franciscana, e assim faleceu com menos de 30 anos. Santa, portanto, da caridade, enorme caridade para com os pobres, santa que soube voltar à sabedoria do Evangelho. Sabedoria do Evangelho. Será que não é providencial que justamente hoje, na abertura do acampamento das novas comunidades, nós estejamos lembrando isso? Não é um estímulo justamente a todos aqueles que buscam uma forma de viver mais profundamente a fé, a vida cristã, de se renovar, de ouvir o apelo que a igreja faz através de tantas vozes, né, que nós ouvimos, a voz do Papa, a voz da igreja, a voz dos bispos, a voz do Evangelho. Convertei-vos, crede no Evangelho, amai-vos uns aos outros. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Outra circunstância, nós estamos na antevéspera do Dia Mundial dos Pobres, que o Papa Francisco instituiu como fruto do Ano Santo da Misericórdia. E pela primeira vez neste ano estaremos celebrando em todo o mundo, na igreja, em todas as comunidades da igreja, o Dia Mundial dos Pobres. Algo que, à primeira vista, pode até levantar. Afinal, o que significa isso? Então, ser pobre é o ideal, está se exaltando a miséria, mas não é ser rico o ideal. O pobre é importante, por que dedicar um dia ao pobre? Bem isto, bem essa interrogação que o Papa quer suscitar e levantar no coração nosso e do mundo inteiro. Afinal, é uma iniciativa profética num mundo que hoje corre atrás da riqueza, até religião correndo atrás da riqueza, da prosperidade, usando o nome de Deus em função da prosperidade e da riqueza, como se fosse este o grande valor da vida. O grande valor da fé é a riqueza, a prosperidade. O próprio Deus é a riqueza, o próprio Deus é o sumo bem. Meu Deus e meu tudo, São Francisco, mais uma vez. Pois bem, neste contexto de tantos pobres e de novas pobrezas, de tanta concentração de riqueza, de poder, origem de tantas guerras, de tantas migrações, de tanto sofrimento, de tanto desprezo pela pessoa humana, pela vida humana. Justamente nesse contexto, o Papa Francisco diz: o pobre deve estar no centro, não na margem, não esquecido, não desprezado. O pobre, não a pobreza, o pobre deve estar no centro das nossas atenções. E uma igreja que não põe no centro o pobre, esqueceu de Jesus, porque Jesus está com o pobre. É um chamado a toda a igreja a voltar ao coração do Evangelho. Jesus estava com os pobres com Jesus. A igreja deve estar com os pobres e trazer os pobres para o seu coração. Estar com os pobres, olhar para os pobres, cuidar dos pobres. Não pode de forma nenhuma desprezar os pobres, para ser fiel a Jesus Cristo, ao Evangelho. Por outro lado, uma nação, um país, uma sociedade que queira ser justa, precisa trazer os pobres para o centro das suas atenções. Isto não está acontecendo. Ainda nesses dias se exaltava, a quantidade de novos ricos em certo país, como grande conquista, como se fosse uma grande conquista, é uma grande derrota. Na medida em que se exalta, que aumenta o número de milionários ou bilionários, é uma grande derrota.
Uma grande derrota para a civilização. Porque isso só pode estar acontecendo porque se empurram cada vez mais os pobres, os povos pobres, para as periferias, para as margens, sem se dar a eles a possibilidade de também terem vida digna, de participarem do bem comum, de terem as atenções que lhes são devidas. Portanto, é uma iniciativa profética essa, que o Papa Francisco nos está propondo a toda a Igreja e também a todo mundo. Olhar para a pessoa humana, olhar para a pessoa humana em primeiro lugar. E para nós uma questão de fé. Para nós uma questão de fé. O olhar voltado para o pobre nos remete imediatamente ao juízo de Deus. Domingo que vem, não neste, no outro, a solenidade de Cristo Rei. Cristo Rei, no final do ano litúrgico, sempre nos lembra Cristo Rei, também juiz, diante de quem um dia todos deveremos comparecer. Quem creu nele, também quem não creu. Quem o aceitou e quem não aceitou. Também quem o negou, ou quem diz que não existiu. Todos deverão comparecer perante Cristo Rei e Senhor. E Ele perguntará sobre o que nós fizemos ou deixamos de fazer ao pobre. E isso será determinante para o resto da eternidade. Ter parte ou não ter parte na vida eterna é tudo isso. As atenções ou não dadas aos pobres agora, enquanto vivemos. Portanto, uma questão de fé. O pobre nos remete imediatamente a Cristo. O que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, no bem ou no mal, a mim o fizestes. Isto nos dirá o Senhor um dia. Mas desde agora já o diz. E por isso a Igreja, através da palavra do Papa, está nos convidando justamente. Aqui nós tenhamos isto muito presente. E o pobre, naturalmente, não apenas de maneira, diria, sentimental ou intelectual, mas muito concretamente. Que o Papa está propondo que nós, cristãos, retomemos assim, sistematicamente, a prática das obras de misericórdia. Estamos no santuário do Pai das Misericórdias. Sim, o Pai que nos abraça na sua misericórdia. Mas também nos diz de praticar a misericórdia. Praticar a misericórdia. Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. E o seremos através da prática das obras de misericórdia, muito concretamente. Muito concretamente. Através da nossa atenção, a nossa sensibilidade em relação aos pobres, onde eles estão. Do jeito que eles estão. Nós não os escolhemos, os pobres nos escolhem. Os pobres vêm ao nosso encontro. É Deus, é Jesus Cristo que vem ao nosso encontro através dos pobres. Foi isso que compreendeu São Francisco de Assis, Santa Isabel, que hoje comemoramos. Que Deus nos dê a graça de nós também mais e mais o compreendermos. E a vocês que são chamados à vida nova através das comunidades de vida nova na Igreja, um convite todo especial, a que justamente a caridade, as obras de misericórdia estejam no centro desta vida nova, das comunidades de vida nova, das novas comunidades. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.